Amém. Que bom ter vocês aqui. Glória a Deus. Queria saudar aqui os irmãos aqui de Macapá, os pastores, o ministro aqui de Macapá, os irmãos aqui do Centro Manaim também. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente está continuando no assunto, né? Qual é o assunto do mês? Esqueceram não, né? É o quê? Firmeza doutrinária. Amém? A gente já vem aí há vários cultos aqui, a gente abordando isso, né? Para nós aqui era a visão que o Senhor deu aí, a direção ao nosso pastor aí, para a gente estar abordando, né, esse tema tão importante, tão importante. Sabe, em um mundo tão performático, que você vale o que as pessoas veem, né, aquilo que é gerado, e as pessoas não dão o determinado valor à base. Sabe, aquilo que às vezes está fora da vista. E eu vou te dizer uma coisa, irmão, Deus está preocupado com quem você é, não é com o que você produz, não. Você pode produzir, amém. Você é chamado para frutificar, mas Ele está preocupado com a sua identidade. Sabe quando aquela parábola ali do filho pródigo, né, que ele chega lá e tudo, ele se apresenta, o pai tinha toda a autoridade do mundo para não querer aceitar aquele filho. Não, torna-me como um dos seus jornaleiros, foi o pedido do filho, um dos empregados. Mas o pai o via como filho. O papel dele era como filho. Ah, mas ele fez tudo de errado. Fez, não foi performance. Não foi a performance, deixa eu te dizer. Não é performance, sabe? É a identidade. É a paternidade de Deus que nos define. Essa é a nossa raiz. Entendeu? A gente pode pensar, por exemplo, aqui, como verbo da vida, né? A gente tem, né, uma missão, não é verdade? A gente tem uma missão aqui que a gente está falando de outras, cada igreja, né, tem as suas missões. Então aqui a gente tem uma missão. A missão que foi dada ao nosso apóstolo fundador, que era o quê? Vá para o Brasil e leve a palavra da fé e do amor e liberte o povo. Com essa palavra, da fé e do amor. Essa era a missão. Ele veio em obediência, nem falava português, a gente sabe da história aqui, né, mas entregou seu coração, um coração pronto para servir, ele foi e veio. E Deus honrou isso e seguiu, e aí cresceu. A gente tem também uma missão, né? E a missão é o quê? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e do amor. Olha que missão grande. Não é verdade? Já pensou, irmãos, impactar, alcançar o Brasil e as nações com isso? Irmãos, isso nos dá um norte. Isso nos dá uma direção, sabe? A gente não está falando aqui de uma coisa querendo comparar uma igreja com uma empresa. Uma empresa é uma organização, né? A gente está falando de uma igreja que é um organismo vivo. Amém? É uma interação. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer, irmãos, que a gente não pode estar dando cabeçada por aí sem ter objetivo, né? Porque ali até Tiago fala isso. Ele diz assim, olha, quando você quiser pedir uma coisa a Deus, não seja, né, aquele homem de ânimo dobre. Ou seja, uma hora quer, outra hora não quer, porque esse daí não recebe nada. Ele é bem enfático disso. Esse daí não pense que tal pessoa vai alcançar de Deus alguma coisa, porque hora quer, hora não quer. Sabe, irmãos, há um objetivo para as coisas, há uma meta, né? Há um caminho ali, tem que seguir, há uma carreira. E Deus criou uma carreira para você, há uma carreira proposta diante de você. Você não concorre com outras pessoas. Amém? O talento, a carreira que Deus tem para você é única. Você não precisa disputar o coração do seu pai com ninguém. O lugar no coração do seu pai, o seu lugar é seu. Entenda? E aí você não tem que disputar isso. Então não é performance, mas eu preciso avançar na vontade dele. Eu preciso estar alinhado com a visão e com a missão que ele vem para mim. Isso traz para mim valores, que também nós temos alguns valores, né? Nós temos valores aqui também, né? Vida de integridade, valores que não são nem do web da vida, seriam valores para qualquer cristão, na verdade, seguir. Não é verdade? Vida de integridade é uma coisa, ter integridade é o que qualquer cristão precisa ter.
Amém? Um coração para servir é outro valor que nós temos. Então, assim, coração para servir, meu irmão, qualquer cristão precisa ter isso aí. E uma das coisas que a gente fala é firmeza, um dos valores é firmeza doutrinária. É justamente isso que a gente tem tratado esse mês inteiro. Firmeza doutrinária. É sobre isso que a gente vai discorrer mais um pouco hoje. Amém? Abre aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Abri logo o nosso texto. Porque quando a gente fala, irmãos, disso, firmeza é aquilo que realmente importa. O valor é algo que não pode ser negociado. Valor é algo que você não troca, você não permuta. E por isso a firmeza, não é verdade? Olha, veio, a gente está nesse espaço aqui 2 anos, vai fazer 3 anos, não é isso, pastor? Nesse espaço aqui, 3 anos, né? E a gente tem aqui, todo mundo que começou aqui, está lembrando aqui um pouco, às vezes, de como é que estava. Isso aqui está bem diferente, não é verdade? A gente vê aqui os ar-condicionados chegando, a gente vê aí mais cadeiras, a gente vê o nosso Verbo Shopping montado, a parte da mídia mais estruturada, a gente tem banheiros ali, e vai sair mais, irmãos. Olha, o DI está chegando, tem coisa nova aí para o BI, lá na frente. Você se alegra com isso? Amém. Os banheiros aí, a bateria de banheiro também chegando, amém? Amém? Como é que vocês conquistam tudo isso? Rapaz, a gente conquista declarando, conquista orando, conquista rindo, conquista dando carreira aqui, correndo aqui na frente. Entendeu? E a gente vai conquistando isso. Muito mais do que o bolso, muito mais do que o recurso, porque entenda que a visão é sempre maior do que o recurso. Se Deus te chamou para alguma visão, sempre vai ser maior do que o recurso. Sempre foi assim, irmãos. Ali Noé não deixa a coisa. Olha, Noé, você vai fazer uma arca, a arca vai ser assim e tal. 100 anos para concluir. Por quê? Para juntar todos os recursos, aplicar os recursos, mas foi feito. Então, se Deus te deu uma visão, irmão, corra com essa visão. O recurso pode não estar presente hoje, mas o recurso amanhã chega. E vai chegar, porque Deus é Deus. Se Ele te chamou, vai. Então, é dessa forma que a gente caminha, com firmeza, sem negociar valores. Porque não adiantava estar tudo isso aqui maravilhoso, impecável, e a gente está fora do alicerce. Entende? Não ia adiantar nada. Se você não tem salvação em sua vida, irmão, se você não tem paz, alegria no espírito, eu vou dizer, podia ser o templo mais bonito de Belém, talvez do Brasil, e não ia trazer nada para a sua vida. Ia ser só um lugar confortável que você podia sentar aqui, passar uma horinha aqui no domingo e voltar. Mas justamente porque tem valores arraigados. Tem coisas que precisam ser estabelecidas, agarradas mesmo. Amém? E esse texto fala isso em Hebreus 2:1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. É isso. A gente precisa agarrar ainda mais aquilo que o Espírito nos dá, aquilo que a palavra nos diz. Amém? Porque a palavra, irmãos, é a verdade. Entenda que, como eu disse, a gente está no mundo performático, a coisa que é hoje e amanhã não é. E às vezes a gente fica tentando caminhar, né, pela vista, e a vista é o pior inimigo da visão. Sabia disso? Qual é o maior inimigo da visão? A vista. A vista. Porque a visão te dá o olhar de Deus. Olha, é para longe ali, olha aquilo ali. Mas a vista você olha assim em volta, você diz, e será? A visão diz, ó, sobre a tua palavra eu vou caminhar nas águas. A visão diz isso. E aí sai do barco e vai caminhando. E está mais fino que isso aqui, vai caminhando. Ele está caminhando não é na água não, ele está caminhando na palavra, está na visão. Está na visão da fé, pode vir. É essa caminhada mesmo de fé, você vê que não há censura para isso não, pode vir. Se é para caminhar na palavra, é para isso mesmo que você está vindo. Pode vir. E ele foi. Aí começa a vista. E viu as ondas. E viu o efeito do vento. E aí começa
Meu Deus. E aí, Senhor, misericórdia, eu estou naufragando, e salva-me e tal. Entendeu? Começa a orar necessidade, parecendo a gente quando está passando, às vezes, por uma situação, esquece disso aqui, da palavra, da verdade que a gente já ouviu. E às vezes a gente está lá, Senhor, acuda-me, porque as ondas estão grandes, e a coisa está acontecendo. E aí, meu irmão, e Deus, pela misericórdia, ainda estende a mão e diz, olha, levanta, homem de pouca fé, por que é que você está duvidando? Por que você não está enraizado naquilo que foi colocado para você? Por que você está clamando quando era para você agir, quando era para você se mover em fé? Sabe um trecho que me salta a atenção é quando Moisés, ele chega para Deus, o povo está lá entre o mar e Faraó e aquela coisa toda, e Deus começa a clamar a Deus, e Deus chega para ele e diz assim, ô Moisés, por que você está clamando para mim? Diz para o povo que marche. Por que você está clamando? Sabe? Tinha uma ministra uma vez que ela estava falando que em uma situação, às vezes, de necessidade, né, financeira, estava passando por uma situação ali, e ela começou a apresentar diante de Deus as contas. Aí botou os boletos assim, ó, Deus, tem essa conta de luz, tem essa conta de não sei o quê, tem essa conta aqui, tem essa conta aqui. Aí Deus falou assim, e por que você está me apresentando essas contas aí? Aí ele disse assim, você tem que inverter essa lógica. Você que tem que mandar para essa conta aqui. Não é você trazer ela para mim, é você que tem que fazer. E ela colocou as contas todas enfileiradas assim, e disse assim, você está pago, em nome de Jesus vai chegar, e não vai faltar, e vai vir, e vai acontecer, porque a palavra diz isso, a palavra diz que Deus já me abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, então eu trago essa realidade para a terra, e isso vai acontecer. E aí, meu irmão, ela surtiu outro resultado. Porque não é, meu irmão, a doutrina, e quando a gente fala de firmeza doutrinária, e a gente já falou isso outras vezes, outros ministros trouxeram isso, não é uma situação de querer te aprisionar dentro de conceito, de regra, tipo assim, você não obedece, e aí coloca uma regrinha para você obedecer, você não pode vestir isso, você não pode fazer aquilo, isso não é doutrina não, irmão. Doutrina é ensino. Doutrina é ensino. E há o bom ensino e o mau ensino, a gente já falou a respeito disso também. Tem ensinos tão danosos, irmãos, que podem destruir sua vida. Por isso que a gente tem que filtrar a doutrina de Deus da dos outros. A gente vê uma carta de Apocalipse lá, que Deus repreende uma igreja inteira, não era a gente do mundo não, irmão, era a igreja, e Deus chega para a igreja, tenho contra ti, porém, que aceitas a doutrina de Balaão. Lembra disso? Apocalipse. Então é perigoso, porque o diabo cria doutrinas mesmo, a gente já falou nisso, tem doutrina para matar sua fé, tem doutrina para matar sua alegria, tem doutrina para tirar sua esperança. Mas, meu irmão, se você está arraigado, se você está firme na doutrina de Cristo, então, meu irmão, não tem para ninguém. E a firmeza doutrinária, ela não se manifesta, irmão, em ventos favoráveis. Já notou isso? A gente falou a respeito do evangelho ali de Mateus, né? Do homem prudente, 7:24, que fala a respeito da parábola lá do homem que firmou a sua casa na rocha e do outro que firmou na areia. Veja bem, os dois construíram uma casa. A casa estava pronta, tanto a da areia quanto o cara que firmou na rocha. Quando é que o resultado mudou, que ficou diferente? Quando veio o vento, quando veio a tempestade, sabe? Quando veio as coisas adversas. Aí se revelou a diferença. Entenda que muitas vezes a necessidade, a pressão é que vai realmente revelar se você está baseado na doutrina ou não. Não vai ser ninguém testando sua vida, nem ali com um testezinho, dizendo assim, você passou, você não passou. Não vai ser pastor Tomás, nem o pastor Jacques, nem o irmão aqui, nem os líderes de departamento que vão atrás de sua vida. Porque
Como eu já disse, Deus não está interessado no que você faz, não, em quem você é que Ele está interessado. É quando ninguém está vendo, é que vai mostrar ali, quando ninguém está olhando, quando ninguém está fiscalizando, quando é só você e Deus, é que vai mostrar se essa doutrina está arraigada, está presa, se a sua casa está presa ali na rocha, ou está na areia. Porque se estiver na areia, irmão, bate e cai. E não quer dizer que tenha sido fácil, não. Não é fácil para uma casa nem para outra. Porque situações vêm para a vida de todo mundo. Ninguém é privilegiado aqui a tal ponto de dizer, não, minha vida é só mar de rosas, é só tranquilidade. Às vezes o pessoal fala de um evangelho assim, né? Venha para Cristo e vai ser tudo tranquilo. Não, irmão, isso é mentiroso. Não tem essa, não. A palavra fala que a adversidade vem. As angústias vêm. Então tem momentos de adversidade, tem dias maus sim, na vida de um crente. Mas o que ela diz é que esse dia não prevalece. Que essa angústia ela não prevalece. Quando você está firmado nesse alicerce. Amém? A gente pensa muito quando Deus, assim, como é necessário quando a gente se enraiza e se alimenta, né? Porque é muito fácil, né, a gente mostrar uma capa ou algo assim, mas quando você vive essa realidade, irmãos, essa verdade de firmeza na palavra de Deus, meu irmão, o diabo corre. A gente vê logo isso, né? E Deus te chama primeiro para isso. Você pode fazer muita coisa para Ele, você pode fazer muita coisa no reino dEle, mas seu primeiro compromisso é esse, se enraizar, crer na sua palavra. A gente vê ali, em em Ezequiel 2:9. Bota aí Ezequiel 2:9. Início do ministério de Ezequiel, Deus chamando ele ali, tratando com ele, e aí ele tem essa visão. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. Vai para Ezequiel 3:1. E depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Percebe a ordem? Primeiro você come o livro. Primeiro você se alimenta. Primeiro você coloca para dentro. Primeiro você cria raízes. Sabe, irmãos, eu não vejo, todo mundo acha bonito até entregar rosas e tal, né? É maravilhoso, entregar para a mulher uma rosa e tal, beleza. Mas você já reparou que ninguém mostra a raiz da roseira? Ninguém dá a raiz junto? Porque às vezes é feio, às vezes é doloroso, às vezes é um processo de aprendizado ali que a pessoa naquele cai e levanta. Mas é isso, irmãos. É você se enraizando. A gente falou da outra vez do bambu, né? Que passa 4 anos e o camarada não vê nada. Aparece no máximo uma folhinhazinha milimétrica assim em cima da terra e você não vê nada. 4 anos. Você já pensou nisso? A esperança até parece que vai embora. E o bambu, eu disse, é da mesma família da grama. Pasme, mas é da mesma família do capim. Você pegar lá na biologia, você vai ver isso. O capim você arranca fácil, né? Também o capim choveu, ele cresceu. O bambu não. O bambu é 4 anos. 4 anos ali enraizando. Mas e depois desses 4 anos, o que é que acontece, irmãos? Aí é diferente. Aí ele começa a crescer até 30 centímetros por dia. Você já pensou nisso? Numa taxa de crescimento nessa? Aí o cara vê assim o bambu... De repente ele começa 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 15 metros, meu Deus do céu. Outro dia, aí fala assim, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, não tinha nada aqui, agora está aí com essa altura toda. Mas não vê o que está lá.
o que está enraizado, o que está em secreto. Às vezes a gente olha assim para o irmão, rapaz, o irmão aguenta uma pancada ali, a gente vê a luta dos outros assim, né? Que faz a gente se inspirar em fé. Você diz, rapaz, que homem de Deus ali, olha que fé ali de Torá. Ei, irmão, aquilo foi cultivado, foi enraizado, no secreto. Você está vendo o resultado. Você também tem um resultado se você crescer ali, se enraizar, firmado nisso. Come essa palavra. Come essa palavra, se alimenta. João tem uma visão parecida ali, quando ele está lá em Apocalipse, ele fala que comeu também um livro. Viu um livrinho lá da mão do anjo, ele tomou e comeu. E ele diz a mesma coisa que estava aqui, olha, na minha boca era doce como mel. Né? Ele olhou assim, ele disse, olha, uma doçura, que coisa, doce. A palavra de Deus é maravilhosa, é uma doçura. Mas João dizia assim, olha, quando veio para o meu estômago, foi amargo o negócio. Porque às vezes, irmãos, a palavra vem contra nossas emoções, contra a nossa vista. Lembra o inimigo da visão? Às vezes nós somos confrontados com ela. Como o Tiago fala, um homem diante do espelho. E a palavra, se um homem não pratica a palavra de Deus, é como um homem que se olha no espelho, mas que saindo da frente dele, logo se esquece. Esquece de como é que era. Olha, eu vi isso aqui e tal, precisa corrigir isso. E nem lembro mais. Está tudo certo. Entende, irmãos? Aonde nós somos levados a estar? A gente vê isso em Salmo 106. Pega aí versículo 12. É um exemplo assim que a gente vê do povo de Israel, que às vezes a gente vê as experiências, aqui ele está falando sobre isso. E Avim fala, então creram nas suas palavras e cantaram. Pega o versículo anterior, versículo 11. As águas cobriram seus adversários, nenhum só deles ficou. Quer dizer, o salmista está ali, inspirado por Deus ali, começando a narrar tudo o que tinha acontecido na libertação do povo do Egito. Passou o mar vermelho, que bênção, um milagre, aí aconteceu o versículo 12, olha, e eles creram nas palavras, e cantaram seus louvores, que maravilha, e eu vi hoje, e Deus fez, e que bênção, Deus agiu, meu monte foi removido, aleluia, beleza, estou feliz da vida, estou celebrando. Aí passa o versículo aí, versículo seguinte, irmão, um versículo de diferença, olha a situação. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Rapidinho, né? Pá, esqueceu. Esqueceu do que foi feito. E a gente tem um conselho na palavra, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ei, irmão, quando a situação vier, comece a falar, a lembrar daquilo, das palavras que Deus já falou com você. Daquilo que Ele fez na sua vida. Quando vierem os convites, comece a pensar em quem está do seu lado. No relacionamento que você tem com Ele. Passa o próximo versículo. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Passa aí, versículo 21. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Meu irmão, se a gente começar a se encher de rede social, de Netflix, né? De Instagram, nada contra, não é pecado aqui, ninguém fazer uso disso não. Mas na hora que vier a situação, irmão, e aí? Quem vai te ajudar? O Instagram? A Netflix? Será que ela resolve? Ei, irmão, come o livro. Come o livro. Firma aqui, cava para buscar na rocha. Alicerça lá.
Vem construindo ali, ó, da rocha. Ah, é mais trabalho? É mais trabalho, sabe? Dia a dia tem que lutar por uma vitória, às vezes, porque às vezes é a nossa natureza, né? Chama assim, e a gente tem que dobrar, submeter a carnezinha se querendo uma coisa, e dizer, olha, eu vou submeter, porque a palavra diz que eu não tenho que tomar essa forma aqui, que eu tenho que me moldar à palavra dele, olha, transformar a minha mente. Irmão, que é uma coisa que dá trabalho, irmão, é transformar a mente. Sabia disso? Dá trabalho demais. Mas é onde a batalha é executada. Toda a batalha de sua vida acontece ali. Porque quando você está derrotado ali na sua mente, irmão, já saiu derrotado. Já está feito, está perdido. Mas quando você começa a submeter sua mente, olha, eu tenho uma visão. Deus me deu uma carreira. Eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Eu não estou aqui por acaso, não. Eu não nasci de um acidente, de uma violência, não foi nada disso, não. Porque quando eu nasci, um propósito nasceu comigo. E cada um de nós temos um, irmão. Não importa quem você seja, cada um de nós carrega um propósito. Nós fomos criados com um propósito. E para cumprir esse propósito, todas as ferramentas que você precisa para cumprir esse propósito, deixa eu te falar, já está dentro de você. Não é que Deus vai te dar, não. Deus já te deu. E os dons dele são irrevogáveis. E a Bíblia diz isso. Agora, tem pessoas que, assim, que não querem se alinhar ao propósito de Deus e podem até usar dons aí para outras coisas. Como eu disse, os dons de Deus são irrevogáveis. Tem gente que a gente vê com uma capacidade incrível e usa totalmente adverso para aquilo que foi criado para fazer. Às vezes a pessoa tem uma habilidade que é sobrenatural, Deus que deu. A Bíblia, Tiago fala lá, que ele é o pai das luzes. Né? De onde vem todas as bênçãos. Ele diz, você precisa de sabedoria, peça a Deus. Ele dá, ele deu dons aos homens, deu. Você nasceu com os seus. Tem coisas, irmão, que você faz que eu nunca vou fazer. Tem coisas que talvez eu faça com muito esforço, botando muita força. Por quê? Porque foi algo que Deus te deu, essa capacidade que você tem. É diferenciado, só você tem. O outro não tem. E cada um de nós tem uma. Por isso precisamos também uns dos outros. Amém? Porque tem coisas que Deus derrama na sua vida que não derrama na minha, e eu preciso de você para receber. Amém? Então todos somos chamados para viver essa carreira. Agora, se a gente não tem esse objetivo, a gente naufraga. Imagine, irmãos, como uma âncora no navio. Você está num navio e tal. A âncora, ela é usada em determinados momentos. Qual é o determinado momento que a gente usa a âncora? Pensa aí. Eu sei que tem marinheiro aqui, não, né? Mas pense. Quando a gente quer estabilizar o navio, quando a gente quer parar o navio. Porque o que é que acontece se não usar a âncora? O navio vai embora. Vai ser levado, ó, vai para onde for. A água vai levar, a correnteza vai levar. Mas quando você usa a âncora, não. Aquilo agarra o navio, fundamentou, pronto. Aí vem a corrente, mas o navio está lá, está fixado. O navio está preso, está ancorado, não vai para lugar nenhum. E quando a gente fala de firmeza, é isso, irmão. Aquilo que não é facilmente demovido. Aquilo que não é facilmente movido. Sabe? E a gente precisa ter esse ensino, a palavra arraigada em nosso coração, de modo que a gente não saia dela. Quando estava na faculdade, a gente falando com jovens, inclusive, lá no acampamento, alguns meses atrás, estava falando sobre isso. Né? Eu tinha uma experiência na faculdade que chegou um pessoal em treinamento lá e falava assim, olha, quando você for falar e tal, quando você estiver em uma situação de segurança, você faz isso, você se coloca numa posição de poder. Sabe como é que é? Você, por exemplo, vai falar, que eu acho que alguém aqui que já teve treinamentos assim para... Aí já passou por essa daí, né? Você faz aquela pose assim de segurança
e tal, porque a neurociência diz, e de fato diz, que quando você começa a se posicionar, o seu cérebro, o seu pensamento vai mudando para aquela posição que você colocou. E aí, né, eu estava vendo aquilo ali em relação à palavra, tem essa semelhança, sabe, irmãos? Eu não preciso estar seguro em mim mesmo, eu não preciso estar emocionalmente firme, porque eu não ando pela minha emoção. Eu não ando pela minha coragem. Não, meu irmão, você é chamado para andar em fé. Em fé. Então, quando eu me prostro, entro nessa posição de poder, aí, meu irmão, já é diferente. Aí a coisa muda. Não é verdade? Você colocou assim, aí você se posicionou, os outros, opa, espera aí, tem alguma coisa diferente aí. Né? Você já viu que o policial, quando ele vai fazer uma abordagem, ele já se coloca em uma postura diferenciada, né? É aquela posição de autoridade. Olha, eu estou aqui, ele não. Muitas vezes é um baixinho, irmão. Baixinho, magrinho. Mas a autoridade não é ele, não. Não é a pessoa ali, não. A autoridade é o que ele carrega. A nossa autoridade vem daquilo que a gente carrega. E que a gente não pode abrir mão para ser demovido dela. Entende? Eu vou entregar essa autoridade que Deus me deu. Para quê? Para ficar exposto? Para naufragar? Como um navio sem âncora? Tem um texto de Timóteo que até fala de navio aqui, né? 1 Timóteo 1,19. Se puder, tem aquela versão a mensagem, não sei se teria, tem não, né? Mas em 1 Timóteo 1,19, fala assim, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Na outra, na mensagem, na versão a mensagem, ele fala assim, levando a vida de qualquer maneira, alguns se perderam completamente. Porque não é, meu irmão, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu sinto, o que eu acho. Não, irmão, tem um filtro aqui. Tem um alicerce aqui que diz. Você coloca um alicerce aqui para construir uma parede. Você não vai botar o alicerce ali e a parede aqui, concorda comigo? O que vai acontecer se eu botar o alicerce lá e a parede aqui? Vai cair. Eu construo aonde o alicerce diz que eu posso construir. Onde o alicerce não coloca, eu não construo. Aquilo não vai ser, ou então eu coloco alguma coisa que não tem impacto nenhum. Não é verdade? Leve isso para a sua vida, irmão. Construa em cima do que a palavra diz. Construa em cima daquilo que Deus falou. Construa naquilo que Jesus já te mostrou. Porque aí você vai estar numa posição diferenciada. Você vai estar naquela posição de poder, igual a Davi. Salmo 56, 3 e 4. Abre aí. Veja bem, irmãos, nesse período aí, Davi estava num dos piores momentos da vida dele, cercado de inimigo até o talo, no meio dos filisteus. Isso aconteceu quando ele escreveu, foi uma situação dentro do meio do exército inimigo, não tinha nem defesa para ele. Não tinha defesa para ele, ele podia se desesperar, ele podia ficar agoniado, ele podia perder sono, não é verdade? N possibilidades de fazer. Se naquela época tivesse Netflix, ele podia ir assistir um filme para tentar tirar da cabeça. Né? Podia entrar em rede social ali para ficar se distraindo. Podia, irmão. Mas é o versículo que acabou de ler, 56, 3. Salmo 56. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Na outra versão traz, em me vindo um temor, eu hei de confiar em ti. Segue o versículo. Em Deus louvarei a sua... O quê? Ele disse que ia louvar o quê? Palavra. Meu irmão, o verbo se fez carne e habitou entre os homens.
Jesus é a palavra viva. Não abra mão disso. Não abra mão disso, irmãos. Não abra mão de se relacionar com Deus, de caminhar com Ele, porque vale a pena. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Eu me alegrarei, eu exaltarei a sua palavra. Ei, quando a situação vier, irmão, se levante em fé e use a sua boca para falar a palavra. Chegue para a circunstância que está te cercando, aquela situação que o inimigo está coçando você. Ei, se coloque na posição que Deus te colocou, posição de poder, posição de autoridade. Sabe, a gente precisa despertar para esse poder do Evangelho. Porque Jesus ali chega para os seus discípulos e diz: eis que te dou poder sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do mal. Ele não deu um nome só não, irmão, ele deu um nome cheio de poder. Use esse poder. Mas como é que eu faço isso, irmão? Se relacionando. Sabe, não tem como você viver a palavra sem se relacionar com ela, irmão. Isso vai estar só na acepção mental, vai estar só em informação. Você pode ler a Bíblia toda e ter só informação. Quantos mestres tem aí, né, PhDs e tudo, que tem a Bíblia é tipo de informação. Consegue muitas vezes até falar cada versículo de cor. Só tem uma coisa: não tem fé, muitas vezes, algumas vezes, não tem relacionamento com Deus. E aí é professor. Estou falando isso de professores catedráticos aí que tem, existe. PhD e tal, em teologia e não sei o que, e tal. Mas em fé. Ah, quando é acossado que a situação chega, você crê, veja bem, isso aqui, isso ali. Não, irmão. Faltou relacionamento. E é para isso que Deus te chama. O que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Além de que caminhe, que ames o teu Deus e caminhe humildemente com Ele. O que Deus quer com você, irmão, é relacionamento. A performance pode vir, é resultado, isso é fruto, sabe? Engraçado, o agricultor de cenoura, eu fico pensando, né? Eu acho que ele não deve se animar muito por aquelas folhas todas, ele quer ver o que tem embaixo. Não é verdade? Você vai ali para uma plantação de cenoura, você não vai ficar impressionado com aquelas folhas. Pode vir umas folhas grandes e tudo, está tranquilo. Mas na hora que você puxa ali, você quer ver o que está ali embaixo. O relacionamento com Deus, irmão. Se você ama ao Senhor, veja só o poder dessa palavra. Se você ama a Deus acima de todas as coisas e ama seu irmão como a si mesmo, você já cumpriu, só com isso, você já cumpriu toda a lei. Já pensou nisso, irmãos? E todas as duas coisas envolvem o quê? Relacionamento. Então conheça o seu Deus, irmão. Tenha firmeza nele. Firmeza no que ele diz. Não esqueça de quem ele é. Não esqueça do seu poder, não esqueça do seu amor, da sua misericórdia, não esqueça do que Ele já fez, do que Ele fez por você, para que você possa estar arraigado, preso. Ah, mas tem isso, ei, irmão, isso aí não vai me tirar do meu lugar, não. Paulo estava vivendo tanto assim, isso aí, que ele quando chega aos Filipenses, diz assim, ele diz: e não vos preocupeis com coisa alguma. Você já pensou nisso? Quando ele fala coisa alguma, ele fala tudo. Não é verdade? E tudo é tudo. Você já pensou nisso? Ah, mas tem preocupações, né? Tem a guerra, tem não sei o quê, tem preço de combustível, tem isso. Ei, irmão, tudo é tudo. Ele diz: olha, não se preocupe com isso não. Mas em tudo seja conhecido diante de Deus as vossas petições com orações e súplicas. Quer dizer, você não precisa se preocupar com isso, você precisa ter o relacionamento com Ele.
Amém? Irmãos, isso é tão libertador, porque, como eu disse, em um mundo performático, às vezes as pessoas tentam levar a vida cristã para uma vida de regra. Você pode, você não pode. Você pode, você não pode. Você pode, não pode. E não é isso, irmão. Mandamento sobre mandamento, isso aí é errado. Não é essa a vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você é se relacionando com Ele. Em tudo, Ele conhece. Porque eu levo a Ele. Eu converso com Ele. Sabe, quando Deus chama você para ser guiado pelo Espírito, a palavra guia não é aquele que aponta o caminho, é aquele que vai com você. Entende essa diferença? Você é chamado para caminhar com Ele. Para caminhar, para sair do seu lugar, sair da sua posição, do achismo, daquilo que você acha que sente, que às vezes a gente supervaloriza. Ninguém está dizendo aqui que é errado sentir, todo mundo sente. O errado é você ser criado, criar sua vida em torno disso. O errado é você ser dirigido por isso. Porque uma hora você vai deixar de sentir. Assim como uma hora que você vê, uma hora você vai deixar de ver. É como a pessoa confiar em dinheiro. Uma hora o dinheiro tem, outra hora o dinheiro não tem. E aí? É o que a Bíblia diz de instabilidade das riquezas. Mas quando eu conheço a minha fonte, quando eu tenho contato com a minha fonte, aí a história vira. Ei, irmão, quem tem contato com o rio, gerando água lá, ele não fica preocupado se a caixa d'água dele vai faltar água ou não. Ele tem um rio ali. Você entende isso? Não é o seu recurso, irmão. Quando a gente fala de entregar a vida com Deus, às vezes as pessoas pensam que Deus vai subtrair a vida delas. Tirar, eu vou tirar isso, eu não vou poder mais. Quantas vezes eu fui falar de Jesus e a pessoa disse, mas eu não vou poder mais fazer isso. Eu não vou poder mais fazer aquilo. Como se estivesse subtraindo. Ei, irmão, Deus não quer tirar nada de você, não. O que Ele quer é te acrescentar. Aquilo que precisa sair da sua vida, não sai, tem que sair porque não presta mesmo. Porque traz prejuízo. Mas a vida que Ele tem para você é uma vida abundante. Amém? Então creia. Creia. Dê crédito. Sabe com a palavra crédito no banco? Quando a falar dê crédito significa o quê? Eu aposto nisso, eu coloco o valor ali. É como aqueles cristãos ali em Atos, né, que Paulo diz, que eles iam para Bereia e eles falam assim, os de Bereia eram mais nobres, porque quando eles ouviam, eram mais nobres do que os de Tessalônica. Ele evangelizou uma cidade, depois ele saiu e foi para outra. Quando ele foi para outra, Bereia, aí encontrou um grupo de crente lá, e começando a falar, a pregar, e ele disse, olha, eles recebiam a palavra com toda a avidez. Sabe o que é avidez? É fome. Avidez é vontade, avidez é desejo. Então eles recebiam a palavra com desejo. Espera aí, o que é que está falando? Como é que é isso? E eu preciso conhecer mais isso. E a Bíblia diz que além de receber essa palavra com avidez, eles iam comparar na Escritura. É assim mesmo. Eu recebi isso aqui, é isso. E eles não foram criticados por isso não, irmãos. Eles foram considerados mais nobres. Porque deram valor, crédito àquilo. E muitos ali creram. Então, creditar é quando você dá valor. Olha, eu dou valor. Isso aqui tem valor na minha vida. Amém?